A paz do Senhor Jesus, todos os alunos e alunas da Escola Bíblica Aliança, esta é a aula de número 30, 30ª aula, chegamos, né? Graças a Deus, povos presentes no Antigo Testamento, nós vamos encerrar essa série, uma longa série, né? Vamos falar hoje sobre o Império Medo-Persa, ou o Império Persa, e assim a gente fecha esse assunto e mais à frente vamos ver qual assunto nós teremos. Eu acredito que eu, no final da aula, vou falar alguma coisa sobre a próxima série de estudos, né, de videoaulas sobre o Antigo Testamento. Você é convidado a assistir as outras aulas que estão na playlist da nossa Escola Aliança, no canal de YouTube da Nova Vida em Bom Sucesso, nossa igreja, tá bom? Acesse lá, com certeza você vai poder assistir as outras aulas e vai abençoar a sua vida, se é que você está assistindo esta aula pela primeira vez, né? Tendo contato com essa série pela primeira vez. Vamos orar agradecendo a Deus e assim nós estaremos iniciando esta aula, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado porque chegamos à aula de número 30. Tantas lutas, tantas dificuldades, mas grandes vitórias também nesse período. E o Senhor tem nos abençoado. Que essa aula possa ser uma bênção para quem for participar dela, assistindo. Que o Senhor possa estar abençoando essa vida, essa casa, essa família, protegendo, livrando de todo mal. E que o conteúdo desta aula possa ser abençoador e possa trazer benefícios espirituais, acima de tudo, para este irmão, para esta irmã que participará desta aula. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá falar sobre o Império Medo-Persa, né? Alguns falam Medo-Persa. Na verdade, depois vai se transformar no Império Persa. Na introdução, eu quero falar sobre essa origem dos persas, né? Pela Tabela das Nações. Tabela das Nações é aquela que foi construída com base nos 3 filhos de Noé, Jafé, Sem e Cã, ou Cão, né? Dependendo aí da tradução da Bíblia. E pela Tabela das Nações, nós vamos perceber que os persas, eles são descendentes de Jafé, filho de Noé, tá? Então os persas são jafetitas, vamos dizer assim, né? São filhos descendentes de Jafé. Os persas são os últimos a interagirem em termos de cultura, né? Em termos culturais, com o povo judeu no Antigo Testamento. Logo depois vem o período chamado período interbíblico, onde nós vamos ter o Império Greco-Macedônio, né? Ou seja, o Império de Alexandre o Grande dominando o mundo de então, ali no período interbíblico, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele basicamente se encerra com este império, o Império Persa. E por isso que nós estamos encerrando hoje essa série de povos presentes no Antigo Testamento, pelo menos os principais povos presentes no Antigo Testamento, tá? O início do Império Medo-Persa. Este império começou a surgir quando a Média, que era já um reino, né, formado, tomou a Pérsia como província. Cambises, que era uma espécie de governador dessa província, né, da Pérsia, casou-se com a filha do rei da Média, conhecido como Astíages. Deste casamento nasceu Ciro II, que vai ser chamado de Ciro o Grande, né? E este foi o criador do Império Medo-Persa, esse Ciro II, tá? Vai aparecer a imagem dele, uma imagem assim imponente, né, do rosto dele, dizendo o seu slogan, né, de vitórias e de conquistas: honra e justiça, Ciro o Grande, tá?
o grande por causa das suas grandes conquistas. Então, esse Ciro II, na verdade, ele vai se rebelar, né, contra a Média em 553 a.C., e assim ele vai conquistar esse reino por completo lá por volta de 550 a.C. Em 539, né, antes de Cristo, Ciro vai conquistar a Babilônia. E este fato, ele está registrado no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 30. Tá? E segundo historiadores, daqui a pouquinho a gente vai ler esse versículo. Segundo historiadores, esse episódio, né, da tomada, da conquista da Babilônia, ocorreu no dia 12 de outubro de 539 a.C. Então, 12 de outubro para nós brasileiros, né, dia comemorado o Dia da Criança, os católicos comemoram aí o Dia da Padroeira, né? Enfim, esse dia também que está chegando, né, é um dia que marca esse episódio tão importante da história da humanidade. A tomada, a conquista de Babilônia por Ciro, o Grande. Tá bom? O texto, então, vai aparecer para vocês também, da Almeida Revista e Atualizada, o texto de Daniel, capítulo 5, versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. É um episódio conhecido das Sagradas Escrituras. O Belsazar, que estava no poder nesse período na Babilônia, ele vai dar um banquete suntuoso, muitos convidados, e um banquete de orgia, de pecado, né? Festividade da carne. E estava transcorrendo o banquete, capítulo 5 de Daniel narra isso, mas aí o que aconteceu? O rei Belsazar teve a arrogância, a petulância, não é? A insensatez de mandar trazer os vasos sagrados do templo de Jerusalém, que foram roubados, né, foram tomados por Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém, e levou esses vasos sagrados e outros utensílios do templo para a Babilônia. Aí ele pede para trazer esses vasos que eram consagrados ao Senhor e começa a colocar vinhos dedicados a deuses, e isso foi uma profanação daqueles vasos sagrados. Aí Deus, né, como diz, né, como eu posso dizer, Deus foi chamado a intervir na situação, né? E ele então libera a sua mão poderosa, vai lá e na parede do palácio escreve a sentença, numa cena extraordinária, né? A gente fica imaginando. Para tudo acaba a festa, como eu escutei de um pregador, né? O vinho azedou, quer dizer, o vinho estragou, a carne ficou ruim, né? Os manjares apodreceram, a mulher bonita ficou feia, ficou tudo ruim. Por quê? Porque ficou todo mundo tenso, nervoso e com medo daquela mão misteriosa escrevendo Mene Mene Tekel Parsim. E ninguém sabia traduzir aquilo. Aí lembraram lá que Daniel poderia fazer a tradução. Ele é chamado e quando ele chega, ele traduz. Olha, rei Belsazar, o negócio é o seguinte: pesado foste na balança, foste achado em falta. O seu reino foi tirado de ti e dado aos medos e persas. E diz o texto que naquela mesma noite ele foi morto, como nós lemos. O império da Babilônia, o reino da Babilônia, foi passado ao domínio de Ciro o Grande, os persas, o império medo-persa, e coloca lá Dario para estar à frente desse reino da Babilônia. Episódio muito interessante. O império, no tempo dessas conquistas, foi chamado de Medo-Persa. Ciro viveu até 530 a.C., aproximadamente 529 a.C., quando morreu em batalha na Ásia Central, aos 70 anos de idade. Aos 70 anos de idade, Ciro estava no campo de batalha, já não mais com aquela vitalidade de quando ele era jovem, mas estava ali, à frente, nas conquistas. E então ele acabou sendo morto.
né? Acabou morrendo nessa batalha aos 70 anos de idade. Vai aparecer o mapa aí do Império Medo-Persa, e aí você vai ver, né? Que está assim, numa cor alaranjada, conquistas de Dario. O que está numa cor assim, um verde um pouco mais claro, né? As conquistas de Cambises. E a maior extensão aí do território, né, num verde mais forte, você tem as conquistas de Ciro, que foi o maior conquistador, tá, para o Império Medo-Persa. Certo? Dario Medo, mencionado em Daniel capítulo 5, versículo 30, né, que toma ali o poder na Babilônia, é considerado por pesquisadores como sendo o general Gubaru, pois foi ele quem Ciro colocou como governante da Babilônia. Isso é um fato histórico. Aparece aí para vocês a imagem do possível Dario, né? O Medo, ou general Gubaru, tá? Tá a imagem dele aí. O império depois passou a ser chamado de Império Persa, né? Por causa do predomínio, né, dessa descendência persa na amplitude aí de todo esse império que antes era chamado Medo-Persa. Então agora passa a ser chamado Império Persa. E continua a crescer até 330 a.C., quando aconteceu a derrota, né? Porque nenhum reino e império humano dura para sempre. O único reino que dura para sempre é o reino do Senhor Jesus, né? É o reino do nosso Deus, o reino de Deus. Esse dura para sempre, né? É um reino poderoso e maravilhoso. Mas o reino humano, o império humano, acaba uma hora, alguém vem e vai conseguir derrotá-lo, né? E aconteceu isso com o Império Persa em 330 a.C., derrotado por Alexandre o Grande, que eu já até mencionei, né, no início da aula. Assim surgindo o Império Macedônio ou Grego, tá bom? Aí aparece a foto, né? A gente não vai estudar, pelo menos nessas aulas do Antigo Testamento, o Império da Macedônia, né? O Império de Alexandre o Grande, porque é um império que vai, assim, dominar mesmo o mundo, como eu falei, no período interbíblico, né? Entre um Testamento, que é o Antigo, e o Novo Testamento, né? E o outro, que é o Novo Testamento. Tá a imagem dele aí, o Alexandre, o cara que morreu jovem, né? E muito imponente, né? Geografia do território persa. Tá um mapinha aí aparecendo, essa é uma aula que aparece, com certeza está aparecendo muitas imagens, ainda vai aparecer. Império Persa, tá? Tá aí a extensão. Essa extensão aí é a extensão máxima do Império Persa, tá? Então, tá um mapinha bem legal aí. A Pérsia no tempo, a Pérsia aí no tempo do rei Assuero, ou seja, da rainha Esther, né? No livro de Esther. Ele se estendia, nesse período, né, do rei Assuero, ou Assuero, ele se estendia, o território se estendia da Índia à Grécia, do Danúbio ao Mar Negro e atingia o deserto da Arábia. Olha que extensão enorme, né? Um império muito grande mesmo. Aí tem o texto de Esther, capítulo 1, versículo 1, Almeida Revista e Atualizada, vai aparecer para vocês aí também. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, essas 127 províncias a gente poderia entender hoje como estados, né, de uma federação. Então, a gente poderia traduzir como 127 estados federados a este império. Olha como é que o império era muito extenso, muito grande, né? Mapa atual do que seria hoje o território persa. Mais uma imagenzinha aí da geografia para você. Atualmente, o território persa está dentro do Irã, Afeganistão, onde está essa questão lá, né? Da retirada das tropas americanas, né? O domínio do Talibã. Pois é, Afeganistão e oeste do Paquistão. Olha como é que o território era realmente grande e, na atualidade, também. Economia dos persas. A economia ou atividade econômica dos persas era essencialmente agropastoril, ou seja,
era criação de animais e também a agricultura, né? Vamos lá. Poderio militar. Militarmente, os persas possuíam exércitos de altíssima mobilidade, agilidade e força. Os soldados persas gostavam da luta, né? Da luta individual, da luta direta, no corpo a corpo, vamos dizer assim, né? E muitos deles montados nos cavalos com seu arco, né? Com arco e lança. Então era um exército bem treinado. Aí tem a imagem imponente, né? Grandiosa do exército persa. A religião persa. Os persas estavam divididos em 3 classes, né? A classe guerreira, a camponesa e a sacerdotal religiosa. Esta classe religiosa, o sacerdotal, era exercida pelos chamados magos, únicos oficiais de culto, tá? E era uma religião, né, que envolvia sacrifícios, exorcismos e interpretação de sinais divinos. Era uma religião inclinada ao monoteísmo. O que é isso? A crença em um único Deus. Ou seja, está aparecendo a imagem para vocês aí, do Ahura Mazda. Esse é o nome dele, Ahura Mazda. O supremo criador e protetor da justiça e da verdade. A gente vai ver daqui a pouquinho que essa ideia monoteísta ela vai perdendo força ao longo do desenvolvimento do império, vai perdendo força e vai migrando para um sistema religioso, né, politeísta e até panteísta, né, numa crença nos elementos da natureza, vamos dizer assim, tá bom? No tempo de Artaxerxes, olha como é que o nome é difícil, Artaxerxes II, apareceu o deus Mitra, divindade do sol, e Anaital, deusa das águas e da fertilidade. Aparece a imagem dos dois aí, ó. O deus Mitra e a deusa Anaital, deusa das águas e da fertilidade. Então aqui você já vê 2 deuses, né? A gente já está vendo 2 deuses aí aparecendo. Então está começando a sair do monoteísmo. Até que, com o aparecimento do profeta chamado Zoastro, ou Zoroastro, vem então o dualismo religioso. Que Zoroastro é esse? Ele é também conhecido como Zaratustra, tá? Vai ser um profeta, né? E a religião persa então vai se inclinar para o dualismo, ou seja, vai ter o deus Ahura Mazda, é isso mesmo, Ahura Mazda, deus da luz, do bem e da justiça, e Ahriman, deus das trevas e do mal. Olha a imagem deles aí, né? Esse é o Ahura Mazda. O negócio é complicado, irmãos, vai estar saindo. Ahura Mazda, Deus da luz, do bem e da justiça. Tem que falar bem devagarzinho para não dar cãibra na língua e eu ficar aqui passando mal. O outro, que é essa figura grotesca e horrenda, é o Ahriman, Deus das trevas e do mal. Então você já vê aqui um dualismo pregado aí pelo Zaratustra, o profeta, né? Tá a imagem dele com essa cara que quem olha assim pensa até que ele é um santinho, né? A cara de benfeitor é o profeta Zaratustra, tá? Há um romance filosófico escrito pelo filósofo Nietzsche. Esse filósofo era prussiano, hoje ele seria chamado de alemão. E esse romance filosófico escrito por Nietzsche, ele foi inspirado em Zaratustra, tá? O título do livro é Assim Falou Zaratustra. Os 4 elementos. Apesar da fama de serem monoteístas, com a realidade espiritual em um dualismo, como a gente já viu, né? O Deus do bem e o Deus do mal, os persas, às vezes, cultuavam os 4 elementos da natureza. Eu falei até de um panteísmo, né? Transformando elementos da natureza em deuses, ou seja, o fogo, o ar, a terra e a água. Cultuavam também esses elementos, tá? Pontos em comum com o cristianismo. O que a religião persa tem em comum com o cristianismo? Primeiro,
No início, eu falei que a religião persa tinha uma inclinação monoteísta, né? No início. E isso bate com o cristianismo, porque o cristianismo é monoteísta. Nós cremos num único Deus, trino e triuno, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é o único ser Deus, todo-poderoso. Outro ponto em comum com o cristianismo, a crença na ressurreição dos mortos. Os persas acreditavam na ressurreição dos mortos. Outro ponto em comum, olha que interessante, a crença no juízo final, ou seja, era uma religião escatológica, né? A crença em anjos e demônios, como nós acreditamos que eles existem. Acreditavam na vinda de um salvador escatológico, um Messias, como nós cremos que o nosso Messias já veio e vai voltar, é Jesus Cristo. Acreditavam também na realidade do bem e do mal. Nós cristãos acreditamos na realidade do bem, que é o nosso Deus, o Deus cristão, o Deus todo-poderoso, o Deus da Bíblia, né? Ele é o bem, é a personificação do bem, né? É o nosso Deus trino, triuno, Deus todo-poderoso. Mas há a realidade do mal, né? A Bíblia chama de império das trevas, que é liderado por Satanás. Só que na religião persa, era um Deus do bem e um Deus do mal, praticamente equiparados em poder. Isso a gente não concorda, porque o nosso Deus é todo-poderoso, né? E Satanás, ele era um anjo de luz, chamado querubim ungido, foi criado por Deus, é uma criatura de Deus, que depois se rebelou, né? Deus criou o anjo de luz, né? O anjo, o querubim, vamos dizer assim, ungido, mas depois ele, exercendo a sua condição de livre-arbítrio, se rebelou contra Deus e aí virou Satanás o adversário, o mal. Portanto, ele é infinitamente inferior a Deus. Deus é infinitamente mais poderoso e superior a este mal. Então é importante que você esteja aliançado com esse Deus todo-poderoso, que você sempre estará no lado mais forte, aliás, no lado bem mais forte, o lado do bem, o lado do Deus da palavra sagrada da Bíblia. Tá bom? Fatos bíblicos relacionados aos persas. Além dos já citados, como a tomada da Babilônia, Daniel capítulo 5 e a história da rainha Esther, né, os livros de Esdras e Neemias retratam a restauração de Israel após 70 anos de cativeiro. Né? Foi de 607 a.C. a 537 a.C. São 70 anos de cativeiro babilônico, conforme está em Jeremias capítulo 25, versículo 11. Eu não vou ler, você depois veja aí na Bíblia. Isaías 45, capítulo 45, de 1 a 6, fala, né, dos versículos de 1 a 6, fala profeticamente de Ciro como escolhido de Deus para o início da libertação dos judeus do cativeiro. 3 monarcas persas foram fundamentais para a restauração de Judá ao seu território, né? Ou seja, a volta a Jerusalém. Ciro, o Ciro II, o Ciro Grande, né? Dario e Artaxerxes I. Uma curiosidade, tá? Ciro, segundo os historiadores, não reconheceu que o Deus dos judeus fez ele triunfar sobre os babilônios. Quando ele conquistou a Babilônia, ele atribuiu, ironicamente, esse fato, esse feito, ao deus Marduk, principal divindade babilônica. Ou seja, ele atribuiu, né, a este deus que era babilônico, o principal deus babilônico, a sua vitória. É como se ele estivesse dizendo, olha, acredito que o Deus de vocês está tão aborrecido com vocês que deu autorização, né, me deu as condições para que eu pudesse dominar a Babilônia. Né? Bem, é o que dizem alguns historiadores. Mas a palavra de Deus, né, no livro de Esdras, no capítulo 1, não vai aparecer para vocês aí, eu vou fazer a leitura aqui, do capítulo 1, do versículo 1 ao 4, vai dizer assim: Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus do céu, veja bem, tem-me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá,
Quem há entre vós de todo o seu povo? O seu Deus seja com ele. Deixai-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, a edificar a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus, a qual está em Jerusalém. E todo aquele que permanecer em qualquer lugar onde ele pousar, que os homens do seu lugar o ajudem com prata, e com ouro, com bens, com bestas, além da oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então aqui você vê nesse texto de Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 4, que Ciro está, de uma certa forma, reconhecendo. Se os historiadores vão dizer que ele não reconheceu que o Deus dos judeus deu a ele a condição de conquistar a Babilônia, aqui a gente vê no texto sagrado que ele reconhece que o Senhor, Deus do céu, foi quem deu os reinos para ele. Olha que importância tem esse texto de Esdras. Mas é importante pontuar que ele diz: edificar a casa do Senhor, Deus de Israel. Né? Aí fica aquela questão, por que ele não disse o nosso Deus? Né? Mas ele deixou bem claro, o Deus de Israel. Nós não podemos afirmar que Ciro se converteu, que ele não se converteu, que isso é uma questão pessoal dele. O fato é que ele não menciona o meu Deus, fala o Deus do céu e não fala o nosso Deus, fala o Deus de Israel. Mas isso é uma questão apenas para a gente refletir, porque cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor. Lições espirituais da aula 30, para a gente terminar. Ter um pensamento monoteísta não significa necessariamente servir a um único Deus ou ao único Deus verdadeiro. Os persas tinham um certo pensamento monoteísta, mas depois acabaram por migrar para um sistema, não é, religioso dualista, politeísta, panteísta. Tá bom? Às vezes, Deus pode usar o ímpio para nos beneficiar, como usou Ciro e os persas para restaurar os judeus à sua terra. Às vezes, Deus pode usar quem menos esperamos, não é? Para nos abençoar. Às vezes, aquele que está lá no trabalho, que você nem gosta dele, acha que ele te persegue, acha que... E, de repente, em algum momento, Deus vai utilizá-lo para abençoar você. Olha que coisa, né? Às vezes aquele vizinho que você tenta e não consegue se dar bem, e um dia Deus pode usar você para abençoá-lo ou usá-lo para abençoar você, não é? De Deus não se zomba, como fez Belsazar em seu banquete ao profanar os vasos sagrados que foram roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor, né? Ele zombou e o que aconteceu? Né, profanou o que era sagrado, a justiça de Deus veio sobre ele. Por quê? Porque Deus é bondade, Deus é perfeitamente bom, Deus é amor, mas ele também é justiça. Não podemos esquecer disso, e de Deus não se zomba. Como aconteceu com a rainha Esther, quem sabe não é para este tempo, como disse Mardoqueu para a rainha Esther, quem sabe não foi para este tempo, não é para este tempo que Deus nos levantou. Ele falou isso para a rainha Esther quando havia uma ameaça sobre os judeus, né? Uma trama feita por Amã contra os judeus. E ele chama a rainha e diz assim, você precisa fazer alguma coisa. Se você não fizer, não pense que por ser rainha você vai estar livre, não é? E saiba de uma coisa, se você não fizer nada, outro livramento virá da parte do Senhor para os judeus. E aí a rainha Esther pede a ele que fale com o povo para proclamar, né, um jejum, e ela se apresenta, ela faz jejum também, se apresenta diante do rei, e aí consegue interceder pelo povo judeu, que depois vai conseguir se livrar dessa condenação tramada por Amã, né? E ele vai dizer isso para ela. Quem sabe não foi para este tempo que Deus colocou você aí na posição de rainha, para você fazer alguma coisa. Quem sabe não foi para este tempo que você está passando, uma crise na sua família, uma crise no trabalho, alguma situação difícil. Quem sabe não foi para este tempo que Deus levantou você, que Deus está levantando você, para você ser uma voz profética, uma liderança na sua casa, uma liderança espiritual, uma liderança no seu trabalho, na sua vizinhança, quem sabe, para fazer o bem,
para solucionar uma situação. Quem sabe não é para este tempo que Deus quer nos usar como instrumentos em suas mãos. Deus quer nos usar no seu grande propósito, como fez ao levantar líderes como Esdras, Neemias, Zorobabel. Zorobabel vai ser o governador, né, de Judá. Josué, sumo sacerdote, os profetas Ageu e Zacarias no processo de restauração do povo de Judá. Ele também pode nos usar, como usou esses grandes homens de Deus. Ciro assinou o decreto libertando os judeus para retornar a Jerusalém em 538 a.C. Logo, no tempo de Deus, o final dos 70 anos, a liberdade chegou. Que lição eu tiro aqui? Tudo irá acontecer na nossa vida no tempo de Deus. Nenhum cativeiro é para sempre. Nenhum cativeiro é para durar para sempre. Quando clamamos a Deus ou quando o Senhor realiza o seu propósito. Que cativeiro você está? Será que você está preso? Qual tipo de cativeiro você está? Deus pode te libertar. Jesus, o Filho de Deus, pode te libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus pode libertar você e transformar você numa nova criatura. Deus, há uma canção gospel, que eu gosto muito, que fala sobre isso, que Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Né? Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Ele pode transformar a sua vida, a sua história, basta você querer. Bem, terminando, prazer de casa, porque ler a Bíblia é um prazer. Para a próxima série de aulas, que deverá ser a série As Instituições de Israel no Antigo Testamento, e aí nós teremos a aula de número 31, tá bom? Provavelmente estaremos publicando essas aulas a partir de agora, uma vez por mês, tá bom? Que você possa ler Gênesis capítulo 2, tá certo? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, de forma rica e abundante.